Minha missão mais importante foi contra um centro de produção e pesquisa de armas químicas, a uns 100 quilômetros ao norte de Bagdá. Tínhamos que evitar os mísseis, e nosso objetivo era difícil de ser localizado. Tínhamos 6 aviões indo para lá, e todos eles lançavam suas bombas no alvo, evitando o perigo. Foi muito importante destruir a ameaça que as armas químicas representavam, e era fundamental eliminar mais uma peça do jogo sujo dos iraquianos. Tudo sobre aviões de combate. O poderio aéreo da US Navy. Os superporta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, os mais poderosos navios de guerra que o mundo jamais conheceu. Equipado com os melhores aviões de guerra, o grupo de combate desses porta-aviões é capaz de enfrentar qualquer situação, em qualquer lugar e a qualquer momento. Com um peso de 100 mil toneladas, sua pista de voo tem o tamanho de 3 campos de futebol, um porta-aviões é o maior barco de guerra jamais construído. Sua tripulação é composta de 6.500 homens que se dedicam a uma só tarefa: garantir que suas 85 aeronaves estejam sempre prontas para decolar e combater. Os caça-bombardeiro FA-18 Hornet, F-14 Tomcat, o bombardeiro de ataque A-6 Intruder e mais uma variedade de aeronaves de apoio têm cada um uma tarefa distinta. Mas combinados, estes aparelhos podem cumprir quase todos os tipos de missão. O versátil McDonnell Douglas FA-18 Hornet é hoje a mais importante aeronave de assalto da frota americana e uma esquadrilha aérea pode agrupar até 40 aviões divididos em 3 ou 4 grupos. Em ação, na versão Mono Replace, as missões do Hornet incluem a defesa e o ataque aéreos mais próximos ao porta-aviões, operações de combate, como também realizar ataques em terra e raids antinavios. O Hornet está preparado para efetuar um grande número de missões ofensivas e defensivas de dia ou de noite. Equipado com controles do tipo fly-by-wire, radares multiuso, sistemas de voo por computador e impulsionado por 2 motores de combustão retardada, cada um com mais de 7 toneladas de empuxo, o Hornet é o preferido dos pilotos da Marinha. Nas mãos de pilotos altamente qualificados, o Hornet é capaz de eliminar facilmente o inimigo em um combate aéreo antes de tomar sua posição no nível de voo alto ou baixo e levar a cabo seus ataques ao solo com extrema precisão. Este é o seu ponto mais forte. Ele pode lançar bombas convencionais, mísseis teleguiados, bem como abrir fogo com os seus canhões. O
FA-18 pode transportar uma grande variedade de cargas exteriores, incluindo um tanque suplementar de combustível destinado a aumentar o seu raio de ação, além das bombas convencionais silenciosas ou não dirigidas. A AGM-62 Walleye é uma bomba planadora não motorizada guiada por TV e usada para destruir bunkers, construções e pontes. Os mísseis Maverick, guiados por raios infravermelhos ou laser, são especialmente poderosos contra tanques inimigos. Supersônicos e com alcance de mais de 20 quilômetros, os Maverick foram usados com efeitos devastadores na Guerra do Golfo. Uma das funções-chave do Hornet é a de suprimir os sistemas aéreos dos mísseis de defesa e dos radares inimigos. Sua principal arma é o HARM, um míssil anti-radar de alta velocidade que utiliza avançados sistemas de orientação por computador que o leva direto ao centro de transmissões do radar do inimigo. Equipado com uma sensível cabeça de rastreamento para perseguir o reflexo do disparo de um laser quando atinge o alvo, o Hornet pode lançar cargas de alto poder explosivo de grande precisão, chegando a lançar bombas laser de 500 ou 1000 quilos com a margem de erro de centímetros do alvo visado. Sendo principalmente um avião de ataque, o Hornet é também um magnífico caça. Seu armamento de curta distância AR-AR é o foguete AIM-9 Sidewinder, orientado pelo calor produzido pelo motor do avião inimigo. Originalmente desenvolvido nos anos 50 e constantemente atualizado, o Sidewinder teve mais êxito que qualquer outro míssil. Para os combates de alcance médio, o Hornet está equipado com o AIM-7 Sparrow, guiado por radar com alcance de até 45 quilômetros. O míssil avançado AR-AR AIM-120 AMRAAM é tão ágil quanto o Sidewinder, porém com mais alcance que o Sparrow, além de ser equipado com um sistema de orientação por radar independente. Assim, uma vez o míssil disparado, o Hornet está livre para ir embora e buscar outro alvo. O Hornet foi o primeiro de uma nova geração de jatos de alta tecnologia a entrar em serviço na Marinha Americana. Os displays em tela cores, que exibem as múltiplas funções, são de leitura bem mais fácil do que os velhos relógios e mostradores dos aviões mais antigos. Um sistema de controle fly-by-wire computarizado possibilita ao piloto um inigualável domínio acrobático em todos os tipos de manobra. Por sua agilidade, o Hornet é um temido oponente num combate aéreo a curta distância. Por muitos anos, o Grumman A-6 Intruder foi considerado o peso pesado dos bombardeiros de assalto. A maioria dos porta-aviões inclui uma esquadrilha de 14 desses aviões precisos e devastadores. Os dois homens que compõem a tripulação se sentam lado a lado. A A-6 não é um avião leve. Completamente armado, ele chega a pesar 27 toneladas sobre a catapulta. Os Intruder foram os primeiros jatos de ataque capazes de voar e combater igualmente bem, seja durante o dia ou à noite. Sua eletrônica avançada indicava que os Intruders eram os únicos que podiam atacar com precisão em quaisquer condições meteorológicas.
As esquadrilhas da Marinha Americana utilizaram os Intruders em combate pela primeira vez no Vietnã em 1965. Projetado como um porta-bombas subsônico, ele podia atacar em qualquer situação. Durante boa parte da guerra, o A-6 foi o único avião militar americano capaz de realizar ataques precisos em alvos Vietcongs sob as terríveis condições meteorológicas das monções. Os Intruders carregam externamente seus armamentos em 4 pontos sob as asas e um sob a fuselagem. Cada avião pode levar mais de 8 toneladas em bombas, mais do que um Flying Fortress B-17, conhecido bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Os A-6 mais antigos possuíam um sistema de alvos localizados por radar. Enquanto o avião era pilotado, o navegador, sentado à direita, conferia o alvo, apontava e soltava munição. Nas versões mais modernas, os Intruders dispõem de uma torre dirigível sob o nariz, abrigando sensores infravermelhos que capturam os objetivos de dia ou de noite. Utilizando o laser para medir distâncias e assinalar os alvos para armamentos orientados com precisão, os Intruders sempre conseguem lançar suas bombas no momento adequado. As bombas Paveway dirigidas a laser são as mais poderosas e precisas no arsenal de armamentos convencional de um Intruder. Contudo, contra alvos grandes ou dispersos, as munições de fragmentação são mais eficazes. As bombas de fragmentação Hawkeye possuem, em geral, centenas de granadas de dupla utilização, antipessoal e antiblindagem, mas também podem ser equipadas com uma variedade de explosivos ou submunições químicas ou incendiárias. Por 3 décadas, o Intruder serviu à Marinha Americana, oferecendo sua capacidade de ataque em qualquer condição meteorológica. Mas a Guerra do Golfo, em 1991, contra Saddam Hussein, foi provavelmente a última campanha do grande bombardeiro. As estruturas dos Intruders foram envelhecendo e, a partir do final dos 90, o A-6 foi gradualmente substituído por versões mais modernas do Hornet. Uma variação do Intruder que ainda perdurará é a EA-6B. Sua tarefa é a de proteger o comando de assalto, interferindo e atacando os radares de defesa inimigos. Identificável pelo seu cockpit para 4 tripulantes, o EA-6B Prowler foi pioneiro na Marinha em guerra eletrônica. Seus sofisticados receptores de radar e transmissores de interferências são levados no topo da cauda e sob suas asas. Utilizando avançados equipamentos eletrônicos para identificar os sistemas de defesa aérea inimigos, os Prowlers podem bloquear transmissões hostis, atacar com mísseis HARM ou ainda passar dados de localização a outros aviões. A esquadrilha inclui pelo menos 4 KA-6D Intruders de abastecimento. Equipados com dispositivos para reabastecimento em pleno ar e tanques sob as asas, esses postos de gasolina voadores mantêm as forças de assalto em pleno ar por muito mais tempo. A principal tarefa do Grumman F-14 Tomcat é a defesa da frota. Este grande jato com asas de geometria variável entrou em serviço em meados de 1970 como um simples caça. Recentemente, os Tomcats serviram em funções de ataque limitado. Capazes de carregar mais de 6 toneladas em bombas, os F-14, que recebiam armamento de ataque ao solo, foram apelidados Bombcats.
Capazes de detectar e destruir aviões inimigos a centenas de quilômetros do porta-aviões, os Tomcats formam um círculo de defesa do grupo de batalha. Apesar das suas novas tarefas de ar solo, a função básica dos Tomcats continua sendo a de controlar o espaço aéreo. Seu principal armamento é o assombroso míssil AIM-54 Fênix. Com 150 quilômetros de alcance, é o maior, o mais capacitado e o mais caro dos armamentos ar-ar da Marinha. O controle da esquadrilha no ar é responsabilidade do posto de comando voador do Grumman E-2 Hawkeye. Sua tripulação controla dezenas de combates entre caças, ataques ao solo, coordena patrulhas aéreas de combate, reabastecendo em voo e fornecendo informações para forças aliadas em terra via transmissões de dados. O coração dessa estação de radar voadora é o gigantesco radômetro radar APS-139. O Hawkeye pode monitorar 600 alvos aéreos a distâncias de até 400 quilômetros e detectar emissões de radares inimigos a 800 quilômetros. Conhecido como Hoover, o Lockheed S-3 Viking é a principal unidade antissubmarino de um porta-aviões que também pode lançar bombas e mísseis. É também usado como avião de inteligência eletrônica, escutando clandestinamente comunicações do inimigo ou localizando suas estações de radar. Hoje, uma terceira versão do Viking substitui o Intruder como avião cisterna da esquadrilha. O Vought A-7 Corsair era o principal avião de ataque leve de supressão de defesa da Marinha nos anos 80, quando a chegada do FA-18 assinalou o fim da sua carreira. Mas enquanto o Corsair era substituído nas linhas de frente das esquadrilhas em 1991, o robusto caça de assalto foi chamado a desempenhar o seu papel em mais uma guerra. No dia 2 de agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. As forças iraquianas ultrapassaram maciçamente as fronteiras e tomaram o Emirado rico em petróleo. A condenação mundial foi instantânea e os Estados Unidos enviaram imediatamente caças F-15 para defender os campos adjacentes de petróleo da Arábia Saudita. No entanto, o envio dos caças era apenas uma solução provisória. Impedir o ataque da Arábia Saudita pelos iraquianos exigia muito mais. A maneira mais rápida de ter uma força real de combate no Golfo seria a mobilização da Marinha. Acima de tudo, isso significava o envio de porta-aviões. Em poucos dias, os grupos de combates dos porta-aviões que estavam no Oceano Índico e no Mediterrâneo foram transportados para a região, patrulhando o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Outros grupos de combate foram enviados diretamente dos Estados Unidos para a zona de conflito com igual rapidez. No momento da eclosão da guerra, 6 porta-aviões americanos estavam em posição. Esquadrilhas de Hornets e de Intruders faziam planos para tantas missões quantas fossem necessárias. Resumos de alvos potenciais, de táticas e de equipamentos iraquianos se tornaram parte da rotina diária. A esquadrilha de ataque 34 escalou A-6 Intruders que faziam parte da esquadrilha 7 do porta-aviões nuclear Dwight D. Eisenhower. Sua primeira tarefa era deter Saddam Hussein, que tentava tomar os campos petrolíferos sauditas mais importantes do mundo. Acima de tudo, no cérebro dos estrategistas americanos estava a natureza da ameaça. A do Iraque possuir uma das maiores forças aéreas do mundo. As esquadrilhas da linha de frente estavam equipadas com caças avançados, como o soviético MiG-29 Fulcrum e o francês Dassault Mirage F-1. O exército iraquiano era o quarto maior do mundo, com grande experiência de combate depois da longa guerra com o Irã. Liderado por Saddam Hussein, um inescrupuloso e implacável ditador que não se detém em alcançar seus objetivos. Neutralizar a força aérea iraquiana não seria uma tarefa simples.
Estrategistas da Marinha sabiam que o inimigo potencial tinha suas bases em enormes complexos aeroportuários muito bem protegidos por baterias de mísseis terra-ar e artilharia antiaérea. Depois de 5 meses de preparação, as esquadrilhas dos porta-aviões no Oriente Médio estavam prontas para entrar em ação. Deixando a sala de reunião das esquadrilhas, após terem recebido as instruções finais no briefing, os pilotos de combate da Marinha vestem seus incômodos uniformes de voo. Enquanto os aviadores se preparam para decolar, a equipe de manutenção trabalha 24 horas por dia na coberta cavernosa do hangar, para assegurar, assim, que os aviões estejam prontos para a ação. As aeronaves são içadas dos hangares para a pista por poderosos guindastes situados nos cantos. Temos o cenário de um caos aparente, mas existe ordem nesta frenética atividade. Qualquer um que trabalhe no preparo de voo de uma esquadrilha usa uma camisa colorida que indica a sua função. Os de camisa violeta são especialistas em abastecimento. Os marrons em manutenção. Os verdes, responsáveis pelo engate e desengate das catapultas e dos mecanismos de detenção. Os de camisa vermelha são usados pelos encarregados da artilharia aérea que preparam toda a sua carga mortal, controlando todas as armas, de mísseis Sidewinder às bombas convencionais. Os pilotos fazem uma revisão final antes de subir ao cockpit e se preparam para a decolagem. A checagem final é feita. Os aviões estão armados, tripulados e prontos. A equipe de lançamento conecta o mecanismo do nariz do avião nas catapultas que acelerarão as 30 toneladas da aeronave a mais de 250 km por hora em menos de 3 segundos. Um sinal do piloto indica que tudo está pronto e a ordem é dada: lançar a esquadrilha.
Durante a Guerra do Golfo, o poderio aéreo dos porta-aviões foi demonstrado através do golpe Alfa. No início dos combates, as defesas iraquianas eram ainda uma ameaça potencial e muitos dos ataques ao território hostil foram feitos através de voos rasantes. Os ataques dependiam dos objetivos. Uma operação poderia envolver desde 2 a 6 ou Hornets a forças combinadas de até 100 aviões. Era a responsabilidade dos comandantes das esquadrilhas, como o capitão Mark Fitzgerald, decidir o que seria necessário numa operação. Tive que utilizar os recursos que tinha e os meios disponíveis. Caças escoltando um grupo de assalto de A-6 e talvez F-18. Usaria os Prowlers para os bloqueios e os S-3 para as escutas eletrônicas. Poderia necessitar de combustível extra e assim abasteceria alguns A-6 e S-3 e formaria um grupo de assalto para atingir o alvo. Às vezes, reabastecíamos 6 aviões cisterna e 30 caças, num espaço aéreo muito pequeno, tentando cruzar a fronteira. Foi um esforço enorme manter os aviões abastecidos em tão pouco tempo e ainda trazê-los de volta. Os aviões cisterna são os heróis anônimos da Guerra do Golfo. As cargas de armamento pesado diminuíram o raio de combate tático dos aviões, tornando essenciais os reabastecimentos em voo. A formação das esquadrilhas estava preparada para um determinado número de tarefas. Primeiro, desempenhar a sua parte na destruição das defesas aéreas iraquianas onde quer que estivessem localizadas, nas cidades ou no deserto. Depois disso, a missão das forças de assalto seria de minar a capacidade iraquiana de lutar, destruindo linhas de comunicação e infraestrutura. Os primeiros ataques foram feitos em baixas altitudes, mas a destruição das defesas aéreas logo permitiu à Marinha a realização de ataques mais efetivos a alturas mais elevadas. O triunfo da coalizão foi utilizar armamentos de alta tecnologia com uma precisão jamais vista. Sensores ultramodernos permitiam aos pilotos localizar e fixar os alvos tanto de dia quanto de noite. Pontes, polos industriais, aeroportos e estradas foram atacados. Os Hornets utilizavam iscas simulando aviões para enganar os radares inimigos. Os mísseis HARM mostraram aos iraquianos o perigoso que era depender dos seus radares. Armas dirigidas como o Walleye, uma bomba teleguiada, tiveram um grande desempenho. Mas a mais importante delas foi o Paveway, uma bomba guiada a laser que podia ser detonada a alguns centímetros do alvo escolhido. Em
Em 17 de janeiro de 1991, na primeira missão diurna da Guerra do Golfo, um grupo de assalto de Hornets decolou dos porta-aviões Saratoga e John F. Kennedy. O alvo dos Hornets era o enorme complexo de bases aéreas H-3 no Iraque Ocidental. Durante as incursões de abertura, na noite anterior, vários aviões de assalto aliados foram derrubados por mísseis terra-ar e metralhadoras antiaéreas iraquianas. Nos primeiros dias da guerra, os caças iraquianos eram ainda considerados uma ameaça. Cada um dos 4 Hornets do Saratoga carregava 4 bombas de 900 quilos e levava mísseis ar-ar para sua proteção. O grupo estava a uns 50 quilômetros do alvo quando o alerta inimigo dado por um E-2 Hawkeye informou sobre os MiGs que se aproximavam. Os 4 Hornets, comandados pelo capitão Mark Fox, rapidamente localizaram os MiGs e travaram seus radares no alvo. Mudei a frequência do radar de ar-terra para ar-ar e detectei um dos MiGs. Tinha à minha direita um MiG, meu primeiro piloto tinha outro à sua esquerda. Estavam bem perto, a mais ou menos Mach 1.2, quando disparei meu primeiro Sidewinder e depois um Sparrow. O Sidewinder o alcançou e o Sparrow mergulhou numa bola de fogo. Meu primeiro piloto, o Tenente Mongilio, disparou o segundo Sparrow, que derrubou o outro MiG. Os Hornets acabavam de realizar as primeiras derrubadas da Marinha na guerra. O encontro, desde o aviso do Hawkeye até o impacto do míssil, levou menos de 40 segundos. Sua missão ainda não tinha terminado. De novo, mudaram a frequência de seus radares para ar-terra e realizaram com sucesso o ataque ao aeroporto. Antes do combate, a coisa mais excitante que um piloto pode fazer é decolar ou pousar no porta-aviões. O pouso exige muita concentração e não existe espaço para erros. Durante as operações de combate, temos realmente a oportunidade de trazer de volta a munição viva, e isso aumenta a tensão no nível de concentração da chegada, principalmente à noite. Além disso, voltamos com pouco combustível e não temos tempo, ou tempero, como costumamos dizer, para evitar os cabos e fazer várias aproximações ao navio. Realmente, precisamos descer na primeira vez. Acredite ou não, é uma experiência muito emocionante. Os 6 porta-aviões americanos ancorados no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico participaram de muitas operações durante a guerra. Os aviões que retornavam das missões eram removidos e seus cabos de detenção retirados a fim de não atrapalhar os que aterrissavam em seguida. Os aviões que necessitavam de manutenção eram levados para baixo, enquanto outros eram revisados no próprio deck antes do reabastecimento e do rearmamento para a próxima missão. As esquadrilhas dos porta-aviões geralmente realizavam 2 missões diárias com equipes trabalhando noite e dia e assegurando o maior número possível de aeronaves disponíveis. Cada porta-aviões tinha registrado mais 11.000 saídas e suas esquadrilhas participado em mais de 100 assaltos aéreos durante os 6 meses de combate, despejando cerca de 1 milhão de quilos de munição durante o processo da guerra. Para a tripulação aérea foi um período exaustivo. Somente 2 dos porta-aviões encontravam-se no centro das operações no Golfo Pérsico.
Os outros 4, com base no Mar Vermelho, estavam a uma longa distância do Iraque. As missões, com duração média de 5 horas, eram extenuantes mesmo para os combatentes mais experientes. Sua contribuição para a campanha foi reconhecida pelo comandante da coalizão, General H. Norman Schwarzkopf. Eu seria omisso se não mencionasse as operações navais. A Marinha fez um grande trabalho no apoio à campanha aérea. Decolou mais de 3.500 vezes dos nossos 6 porta-aviões, que lançaram mais de 260 mísseis Tomahawk. O resultado da guerra para Saddam Hussein foi a aniquilação do seu poder e da sua influência no Oriente Médio. Grande parte do seu exército foi arrasada pela coalizão na estrada de Basra. Sua força aérea praticamente acabou e suas bases foram destruídas pelos bombardeios aliados. Forças livres do Kuwait retornavam triunfantes para sua terra e os porta-aviões da Marinha desempenharam um papel decisivo na vitória final, como nos explica o comandante do porta-aviões Carl Vinson, Larry Balkan. O porta-aviões é a peça fundamental na maneira como levamos a cabo nossa política ao redor do mundo. A Marinha gira em torno dos grupos de combate dos seus porta-aviões. É a peça mais importante que temos no nosso arsenal nacional para manter a paz. O porta-aviões tem mais capacidade do que qualquer outro navio de guerra que tenha sido lançado ao mar e tem sido constantemente aperfeiçoado em suas virtudes. É como um tipo de fortaleza flutuante com uma autoproteção difícil de vencer. Seria necessária uma enorme quantidade de armas para atravessar nossas defesas. E se falarmos apenas do tamanho da proteção que temos dentro do nosso grupo de batalha, podemos dizer que não existe nada agora neste mundo que possa abalar nossas defesas. O porta-aviões é hoje ainda mais valioso que nunca. No quarto dia de campanha terrestre, realizamos um clássico ataque de profundidade, nos movendo cerca de 300 quilômetros em direção a Basra, interceptando uma das divisões da Guarda Republicana do Iraque. Devido à fumaça da queima dos poços de petróleo, tínhamos que usar os nossos sistemas de visão noturna para distinguir os alvos. Havia centenas de tanques e blindados inimigos na coluna. Centramos neles os nossos mísseis e foguetes Hellfire e foi uma barbada. Acabamos com eles. Tudo sobre aviões de combate. Apoio aéreo aproximado no Golfo. Tropas de fuzileiros navais americanos, os Marines, indo para a guerra durante um exercício.
Rápidos helicópteros de assalto os colocam quase no meio da batalha. Tentam avançar para o contato, mas a pesada e precisa artilharia inimiga os mantém deitados e imóveis. É necessário socorro e é feito um pedido de apoio aéreo mais próximo. Surgem em ação os pilotos de Hornets. Eles voam a máxima velocidade para golpear a posição inimiga, localizada a poucas centenas de metros à frente das tropas aliadas. Assim que eles passam, as instruções finais são dadas pelos controladores de terra. O inimigo foi desalojado e o avanço pode prosseguir. A guerra aérea dos aliados contra o Iraque correu surpreendentemente bem nos primeiros dias da Guerra do Golfo. Sem oposição aérea iraquiana, a Força Aérea Aliada massacrou o inimigo, destruindo alvos estratégicos importantes. Agora era o momento de enfrentar o poderoso exército de Saddam, que ocupava o Kuwait e ameaçava a Arábia Saudita. Quando a ofensiva de terra começou, tanques americanos, ingleses e franceses montaram um cerco ao redor do exército iraquiano, completando o ataque com um maciço assalto de blindados. Ao mesmo tempo, aeronaves de apoio aproximado e helicópteros armados atacaram e atacaram até que o inimigo iraquiano estivesse destruído. Estas aeronaves se incumbiram de um tipo de missão bastante diferente daquelas que atacavam alvos prioritários. Caça-tanques especializados, tais como o AH-64 Apache e o AH-1 Cobra, acabaram com os blindados iraquianos com seus mortíferos mísseis Hellfire. Os aviões de asa fixa, como o A-10 Thunderbolt, os Harriers dos Marines, os F-16 da Força Aérea, além dos Jaguars e Hornets de ataque à terra das forças aéreas inglesa e francesa, atacaram as forças iraquianas um dia após o outro, permitindo o avanço da armada dos aliados para a libertação do Kuwait. O rústico Fairchild A-10 Thunderbolt II é o mais mortal dos jatos anti-ataque atualmente em serviço. Ao invés de ser um veloz supersônico, o A-10 é lento, mas muito manobrável. O feio avião foi apelidado de Warthog, que significa uma espécie de porco de guerra. Ele foi projetado para ficar sobrevoando o campo de batalha, procurando e eliminando tanques. Ele foi construído ao redor do seu enorme canhão rotativo, o GAU-8 Avenger. Com toda a carga de munição, 1.350 cartuchos de 30 milímetros, o armamento todo chega ao peso de um automóvel pequeno. Cada um dos 7 canos tem mais de 2,30 metros de comprimento. Cada projétil é feito de urânio exaurido e pode ser blindado ou possuir a cabeça incendiária. O Avenge pode dispará-los à razão de 4.200 tiros por minuto. Qualquer dos projéteis pode varar a mais espessa blindagem de tanque conhecida a uma distância de 6 quilômetros.
O armamento antitanque principal do A-10 é o AGM-65 Maverick, um míssil terra-solo guiado por TV ou infravermelho. O longo alcance do Maverick permite ao A-10 eliminar tanques bem além do alcance do sistema de artilharia e mísseis do inimigo. E nada é capaz de parar o Maverick na perseguição ao alvo. Além dos armamentos teleguiados, o A-10 pode carregar até 7 toneladas de bombas convencionais e de fragmentação. A Força Aérea Americana enviou 8 esquadrilhas de A-10 para lutar durante a tempestade do deserto. Assim como caça-tanques, eles também foram usados como controladores aéreos de frente, conhecidos como FAC, ou Controle Aéreo Avançado, dirigindo ataques através de outros aviões de apoio aproximado, helicópteros ou até mesmo forças em terra. Eles frequentemente carregavam bloqueadores eletrônicos e mísseis Sidewinder para se proteger. A lentidão do A-10 o torna muito mais vulnerável às defesas antiaéreas. O cockpit é blindado com titânio para proteger o piloto dos ataques de terra. As caudas duplas protegem as turbinas dos mísseis guiados pelo calor. Os controles são duplicados e, assim, mesmo que um deles seja atingido, o A-10 ainda pode retornar à base com segurança. O A-10 foi projetado para lutar na Europa, mas foi utilizado durante a Operação Tempestade do Deserto, onde desempenhou um papel fundamental na destruição de milhares de tanques e blindados iraquianos. O AH-64 Apache é o mais mortífero helicóptero antitanque que existe. Ele foi desenhado para atacar tanques a uma longa distância em quaisquer condições atmosféricas, graças à combinação de sensores e armas avançados. Protegida por uma estrutura densamente blindada, a tripulação pode atacar seus alvos mesmo em tempo ruim, usando miras montadas nos capacetes e um sistema chamado TADS-PNVS, que consiste de um sistema de TV de baixa luminosidade e um sistema infravermelho combinados com miras a laser. O armamento fixo do Apache é um canhão tipo Chain Hughes M230 30mm. Ele atira até 1.200 projéteis a uma razão de 625 por minuto e é extremamente preciso. O canhão pode destruir blindados leves num raio de 2 quilômetros. O Apache também leva foguetes de 70mm não guiados em 19 pods de tiro. O seu alcance é de até 9 quilômetros e são altamente efetivos contra blindados leves e caminhões. O armamento principal e o míssil Hellfire carregado em blocos de 4 unidades. Ele é disparado pelo atirador, sentado à frente, que designa o alvo e o míssil o atinge no ponto iluminado pelo laser do Apache. Voando a velocidades subsônicas, o Hellfire pode destruir todos os tanques conhecidos num raio bem maior do que 5 quilômetros. Os Marines juntaram 4 esquadrilhas de Harriers durante a tempestade do deserto. Para dar máximo apoio, os AV-8B foram colocados bem próximos das tropas terrestres da Marinha, bem no front, para apoiá-las onde e quando fosse necessário. Durante a tempestade do deserto, os Harriers funcionavam a partir de carregadores anfíbios de assalto e da base terrestre de Al-Rubai, na Arábia Saudita. Baseados nos famosos Harrier Jump Jet britânicos, o AV-8B tem a habilidade, sem paralelos, entre os aviões de asa fixa, de decolar e aterrissar verticalmente. O armamento fixo consiste em um canhão de 25mm que é usado contra alvos terrestres. O principal e mais preciso armamento de ataque ao solo é o míssil Maverick, na sua versão E, guiado a laser.
O AV-8B também carrega uma variedade de foguetes não guiados, chamados de FFAR, Folding Fair Air Rockets, por possuírem aletas recolhíveis. São apresentados em calibres de 70 e 127 milímetros. Bombas de queda livre podem ser carregadas nas versões 227 MK-82, 554 MK-83 e 907 kg MK-84. São as conhecidas Snake Eye, com cauda retardante, cujo efeito, como nos foguetes FFAR e acima, é o de retardar a queda da bomba, abrindo as aletas assim que a bomba é lançada. Isso dá um tempo maior para a aeronave atacante escapar da zona de detonação. O avião monoplace F-16 Fighting Falcon estava entre os jatos mais importantes de apoio aproximado no front durante a tempestade do deserto. A Força Aérea Americana mandou 249 aeronaves ou 10 esquadrilhas de F-16. Embora seja um formidável caça de combate aéreo, o F-16 foi usado principalmente como aparelho de ataque terra-ar durante a tempestade do deserto. Ele voou em missões como a de interdição aérea do campo de batalha, bombardeando acampamentos, refinarias de petróleo e usinas elétricas. Bombas de queda livre foram o principal armamento para atacar concentrações de tropas iraquianas, artilharia e veículos blindados a média altitude. Bombas TMD Tactical Munitions Dispenser, lançadoras de munições táticas ou as bombas de fragmentação também foram amplamente usadas. Elas consistiam de submunições menores com vários tipos de agentes químicos, incendiários ou penetrantes que se espalham numa enorme área ao redor do impacto. A maior força de F-16 veio das unidades que já operavam nos Estados Unidos e Europa, bem como da Guarda Aérea Nacional. Partindo de bases na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Quatar e na Turquia, os F-16 realizaram um total de 13.500 decolagens, dando uma enorme contribuição de apoio às tropas aliadas. A Grã-Bretanha e a França enviaram um destacamento de Jaguars ao Golfo para apoio aéreo aproximado às tropas aliadas. Partindo de Muharraq, no Bahrein, os 12 Jaguars da Real Força Aérea Britânica levaram a cabo mais de 600 decolagens sem perdas, atacando alvos terrestres com bombas de fragmentação, foguetes de alta velocidade CRV-7 e canhões de 30 milímetros. A Força Aérea Francesa estabeleceu a base para os 28 Jaguars em Al-Hassa, na Arábia Saudita. Como seus colegas britânicos e americanos, os franceses também participaram das tarefas de interdição aérea dos campos de batalha. Porém, também voaram em muitas missões de apoio às tropas. Estavam armados com bombas de baixo arrasto e munições de fragmentação Belouga. Os Jaguars franceses também saíram numas 600 missões com apenas uma única aeronave danificada pelo fogo inimigo de terra. Realizando operações de assalto e caça a partir dos 6 porta-aviões envolvidos no conflito, os FA-18 Hornet também foram usados pelos Marines para apoio aéreo aproximado. Equipados com os mesmos tipos de armamento dos AV-8B, também dos fuzileiros navais, tais como mísseis Maverick, guiados por laser e bombas de queda livre. Os Hornets também estavam armados com foguetes RR Sidewinder e Sparrow. Sete esquadrilhas operavam da base aérea de Sheikh Issa, no Bahrein. Esses aviões eram em sua maioria monoplaces, embora uma unidade tenha voado com o FA-18 G Night Attack.
Este, desempenhando uma tarefa de controle aéreo da linha de frente, carregava foguetes de 127 milímetros para assinalar alvos. Os Marines confiavam no AH-1 Cobra para realizar seus ataques com helicópteros armados. O modelo Whiskey, com 2 motores, era armado com mísseis antitanque Tau e Hellfire. No decorrer de uma única ação, os Cobras dos Marines destruíram mais de 60 tanques. Os helicópteros Gazelle eram operados pela França, Kuwait e Grã-Bretanha. A Aviation Légère de l'Armée de Terre mandou cerca de 90, dos quais 2/3 foram usados nas campanhas anti-ataque. Cada um poderia enfrentar um blindado iraquiano com um dos seus 6 mísseis HOT anti-ataques. Outros voaram armados para reconhecimento e escolta. Os Gazelle britânicos foram usados como escolta desarmada. O Corpo Aéreo do Exército Britânico utilizou 24 helicópteros Lynx de bases na Alemanha para dar apoio aos famosos ratos do deserto. Usados originalmente em tarefas anti-blindados, os Lynx também serviram como escolta armada e como avião de reconhecimento avançado. O armamento anti-tanque do Lynx consiste em 8 mísseis Tau. São colocados em mira oticamente e guiados por cabo. Helicópteros de apoio incluíram os OH-58D Kiowa do Exército Americano para reconhecimento e os grandalhões CH-47 Chinook com 2 turbinas que, com sua espantosa capacidade de carga, garantiam ao Exército a certeza do transporte de tropas, veículos e suprimentos. A maioria dos 550 helicópteros aliados foi usada em assaltos aéreos. O tipo principal do Exército era o UH-60 Black Hawk. Os fuzileiros navais usaram os CH-53 como cargueiros pesados, pois içavam cargas de mais de 16 toneladas. Finalmente, os da Marinha OV-10 Bronco foram usados no controle aéreo avançado. Essa grande coleção de elementos de poder aéreo foi colocada em ação com um único objetivo: expulsar as forças iraquianas do Kuwait. O exército iraquiano era um dos maiores do mundo. Milhares de tanques do tipo T-55, T-59 e T-72 ameaçavam as forças terrestres dos aliados pela sua superioridade numérica. Com mais de 1 milhão de homens em armas, a infantaria estava preparada para quaisquer batalhas após 8 longos anos de guerra contra o Irã. Milhares de sistemas de artilharia e de foguetes poderiam saturar as posições das tropas aliadas, tanto com explosivos convencionais como com armas biológicas ou químicas. Apenas 2 semanas após o assalto aéreo, o Iraque voltou a atacar. Tanques e infantaria invadiram a cidade saudita de fronteira Khafji, que agora se encontrava deserta, exceto pelos pequenos grupos de reconhecimento da Marinha Americana. Os ataques apanharam os aliados de surpresa. A Marinha imediatamente chamou a artilharia de apoio. A Arábia Saudita detém uma grande parte das reservas mundiais de petróleo e a ameaça de invasão pelo Iraque tinha sido levada a sério. Reforços de terra foram rapidamente enviados para a batalha, mas o que realmente era necessário era um sólido apoio aéreo. Como os soldados da Marinha ficaram debaixo de um fogo crescente, helicópteros Cobra armados chegaram para o socorro. Eles foram chamados para atacar o inimigo e permitir à Guarda Nacional Saudita e às tropas do Qatai a retomada da cidade.
Quando eles começaram a atacar as posições iraquianas, os A-10 da Força Aérea e os Harriers dos fuzileiros navais também atacaram, seguindo orientações vindas de um helicóptero OV-10 Bronco. Eles destruíram as peças de artilharia iraquianas que estavam imobilizando os soldados da Marinha. Finalmente, os Cobras completaram o serviço com mísseis Hellfire e Tal. Estes foram usados com uma devastadora precisão a ponto de eliminar os postos de observação de uma torre de controle. Esses tiros de abertura das aeronaves de apoio aéreo aproximado serviram como um aviso para o exército iraquiano da tempestade que estava para chegar. A ofensiva aliada por terra foi desencadeada no dia 24 de fevereiro de 1991. O poderoso assalto blindado moveu-se pelas primeiras posições no Kuwait e encontrou pouca ou nenhuma resistência. Após 40 dias de constante bombardeio, o desmoralizado exército iraquiano estava prestes a ser atacado pelas esmagadoras forças aliadas que continuavam a avançar ao encontro dos tanques e das tropas do inimigo. Pilotos de ataque à terra estavam prontos e esperando receber as chamadas para dar apoio. Após as preparações finais, eles estavam ansiosos para acabar com aquilo tudo. Ground combat element. Our area of operations, the Delta Corridor. Missions, mission 28-01. Target, SAA.
Um piloto de F-16 nos conta uma das suas missões. O maior congestionamento no qual fui envolvido foi na pista de decolagem junto com 16 F-16. Chegávamos a ocupar 5.000 pés de pista com um F-16 colado no outro. É realmente muito interessante estar sentado no cockpit e ficar olhando as chamas saindo dos motores dos demais aviões. Levava, é claro, alguns minutos para perceber do ar a grandiosidade de todo aquele poderio aéreo. E a visibilidade do F-16 é incrível. Você tem a impressão de que está fora do avião. É difícil ver o nariz do próprio avião. Você sente como se estivesse na extremidade de um lápis, e o lápis é um motor a jato. É uma sensação incrível acelerar, acender o pós-combustor e voar ao longo da pista. É sempre uma tremenda sensação sentir o tranco do motor lançando você pista fora, atingindo uma velocidade de decolagem de 150 nós em pouco mais de 1.000 metros de pista. Conforme os aviões aliados retornavam das batalhas, davam meia volta, eram rearmados e reabastecidos o mais rápido possível.
Aterrissávamos sem desligar as turbinas. Chamávamos esta operação de reabastecimento no buraco quente. Assim, com os motores girando, eles chegavam, encostavam e iam enchendo todos os nossos tanques novamente. Então, íamos para a nossa vaga no estacionamento. Assim que desligávamos, começava a operação de rearmamento e qualquer manutenção menos importante era feita enquanto o avião dava a volta. O general Charles Horner, da Força Aérea Americana, comandou todas as forças aéreas aliadas no Golfo. Ele avalia algumas das táticas empregadas pelo apoio aéreo aproximado durante as campanhas terrestres. O objetivo era a destruição de equipamentos em oposição à destruição de tropas. Nosso conhecimento das forças iraquianas era pouco no início. Estávamos enviando aviões para destruir, digamos, unidades blindadas, e quando os nossos chegavam nos locais onde supostamente elas estariam, não havia nada ali. E o líder do grupo passaria por momentos difíceis tentando achar um alvo válido para o seu voo. Assim, uma coisa que fizemos foi colocar os F-16 sobre o campo de batalha. Nós os chamávamos de escoteiros assassinos, e o seu trabalho era o de patrulhar uma área de 20 por 20 milhas e localizar alvos por ali. Então, direcionávamos as saídas de ataque para aquela área. Eles conseguiram indicar onde estavam os tanques e o que podíamos fazer para tornar nossos ataques mais eficientes. É bastante difícil, numa campanha terrestre muito rápida, um exército saber onde e quando vai precisar de apoio aéreo aproximado. Assim, nós criamos um sistema conhecido como pushcas, e o que fizemos foi empurrar voos de reconhecimento sobre o campo de batalha. E fomos capazes de orientar esses voos para onde o exército mais necessitava, ao prestar apoio aéreo aproximado. Se eles não fossem necessários para apoiar o exército, nós então os enviávamos para uma missão de reconhecimento, além da marca de coordenação do apoio da artilharia. General Buster Blossom. Como foi claramente descrito por um prisioneiro de guerra, o avião que eles mais temiam nas linhas do fronte eram os A-10, devido à sua precisão. Usando as próprias palavras do prisioneiro, eles nunca erram e quando estão orbitando sobre a sua cabeça e você está num tanque ou com um grupo, você nunca sabe se eles o escolheram. Assim, aquele era uma experiência muito enervante e que tinha um tremendo impacto psicológico. Cruzamos a fronteira de volta com muito menos combustível do que havíamos programado, e assim não conseguiríamos alcançar a base. Berramos para o AWACS pedindo um avião cisterna, pois precisávamos de combustível. Não havia nenhum cisterna disponível. Mas um deles, a caminho de sua base, com a missão cumprida, ouviu nossos apelos, deu meia volta e foi ao nosso encontro. Ele praticamente nos encontrou por acaso, ainda que estivesse retornando. Acionou o equipamento de abastecimento aéreo e nos deu combustível suficiente para levarmos nosso jato para casa. E o sol começava a nascer, isso era só um exemplo do que os pilotos dos aviões cisternas fizeram por nós durante a guerra. Os A-10 não tinham sido planejados para estarem lá, mas o Exército e, acredito, o general Schwarzkopf os consideraram tão importantes quanto nós próprios. Ele queria o A-10 e, por Deus, os A-10 apareceram por lá. Os iraquianos não gostavam nada dos A-10. Sofriam muito, porque ficavam ali sentados, olhando para cima, olhando para nós, que ficávamos voando em círculo sobre o alvo, pois procurávamos os melhores alvos para nossos ataques. Aquilo feriu o moral deles, tal e qual quando começamos a escolher sistematicamente em qualquer situação de guerra. Provavelmente você ouviu falar que eles apelidaram o A-10 de arma silenciosa, pois não quiseram ouvi-lo. O filme que você vai ver vem das câmeras dos Apaches enquanto eles atacavam uma coluna blindada iraquiana.
Um dos comandantes de divisão iraquiano, quando capturado, ouviu essa pergunta: por que o senhor não usou a sua artilharia? Ao que ele respondeu: minha artilharia foi totalmente destruída pelo ar antes que a campanha terrestre começasse. E, na verdade, eu pedi a artilharia de apoio da divisão vizinha, e essa artilharia foi totalmente destruída também pelo ar quando estava em trânsito para auxiliar o meu batalhão. A destruição do exército do Iraque foi quase completa. Enquanto as tropas, veículos e tanques abandonavam Kuwait em pânico na estrada norte para Basra, foram continuamente atacados pela Força Aérea dos Aliados. E foram aniquilados. Eu tinha comentado rapidamente com todos esses comandantes de divisão e comandantes de cavalaria antes que a guerra começasse, dizendo que nós iríamos destruir um mínimo de 50% dos seus blindados e artilharia antes de cruzarmos a fronteira e iniciarmos a batalha terrestre. Baseado naquilo que eles encontraram, eu acho que não sobrou dúvida na cabeça de ninguém de que nós excedemos, e em muito, esses 50%. As operações terrestres duraram apenas 100 horas. Neste tempo recorde, a coalizão aliada conseguiu aniquilar totalmente o exército iraquiano devido, em grande parte, ao apoio das forças aéreas. Às 2h51 da manhã do dia 17 de janeiro de 1991, um F-117 Nighthawk Stealth Fighter da Força Aérea Americana lançou sua primeira bomba na Guerra do Golfo. O armamento, guiado a laser, destruiu metade do centro de defesa aérea do Iraque, no Caib, e inaugurou uma nova era na guerra aérea. Tudo sobre aviões de combate, os aviões invisíveis. Armas invisíveis são o ponto-chave do desenvolvimento de equipamento militar do século XX. Aeronaves invisíveis demonstraram sua habilidade em atacar sem serem detectadas e, assim, alteraram a forma de luta nos futuros conflitos. A ideia da redução da vulnerabilidade na guerra nos persegue há muitos séculos. Contudo, apenas bem recentemente, a tecnologia tornou possível a construção de aeronaves invisíveis aos radares. O radar funciona transmitindo um feixe de energia eletromagnética. Quando um avião convencional penetra nesse feixe, ele reflete alguma daquela energia de volta para o transmissor. Quanto mais reflexivo for o alvo, maior a proporção de energia refletida e maior a distância a qual ele pode ser detectado.
Desde o seu bem-sucedido uso inicial, no começo da Segunda Guerra Mundial, o radar tem fornecido aviso antecipado de ataques aéreos. Mas ele também pode ser usado para dirigir artilharia antiaérea e mísseis. Durante a Guerra do Vietnã, centenas de aviões americanos foram derrubados por mísseis ou armas dirigidas por radar. Produzir uma aeronave invisível a radares sempre foi o sonho de todos os projetistas. Um avião assim poderia atacar de noite em completa surpresa. Por muitos anos, isso foi apenas um sonho. Hoje, o sonho se tornou realidade. Aeronaves como o F-117 Nighthawk, P-2 Spirit e IF-22 são uma nova geração de aviões de guerra. O primeiro avião a entrar em serviço que tinha características furtivas incorporadas foi o surpreendente Lockheed SR-71 Blackbird, um avião espião. Construído para a CIA nos anos 60, o Blackbird era, em primeiro lugar, uma máquina veloz. A característica furtiva era secundária. A mais importante característica para a detecção de um avião por radar é a sua seção cruzada de radar RCS, Radar Cross Section. Um formato bem cuidado é fundamental na determinação do RCS de uma aeronave. Evitar ângulos na construção, particularmente os ângulos retos, reduz a reflexão ao radar. Linhas fluídas, com a fuselagem se misturando com as asas e os motores enterrados bem dentro da estrutura, ajudam a reduzir o RCS. A defesa básica do Blackbird não estava na sua invisibilidade, mas no seu incrível desempenho, uma velocidade máxima de 3.500 km/h e uma altitude de operação de 25.000 metros. Por mais de 25 anos, isso permitiu ao avião voos de reconhecimento sobre os mais sensíveis alvos com uma quase absoluta impunidade. Se bem que a silhueta do Blackbird não tivesse características totalmente furtivas, ajudou a refinar muitas das características do perfil dos aviões furtivos de hoje em dia. Além do formato, os materiais de absorção de radar, RAM, Radar Absorbent Materials, são bastante importantes para a invisibilidade. Metais polidos ou pintados são bons refletores da energia de um radar. O RAM, ao contrário, absorve a energia como uma esponja, convertendo-a em calor ao invés de refleti-la. Uma camada superficial de resina ferromagnética absorve as ondas de alta frequência do radar. Um núcleo tipo colmeia absorve as ondas de baixa frequência. O primeiro avião invisível realmente operacional foi o F-117. Ele é composto de inúmeras facetas ou pequenas superfícies planas que refletem a energia recebida do radar para todas as direções. Isso não faz a aeronave ficar completamente invisível, já que alguma energia é refletida de volta para o transmissor do radar, só que de forma irregular. Tudo que as telas de defesa veem é um quase imperceptível sinal trêmulo de retorno que não dá a posição da aeronave e é muito fraco para ser registrado num radar guia de mísseis. Alvos maiores irão normalmente refletir mais energia, mas o formato é também importante. Um caminhão tem um RCS muito maior do que o de um Boeing 747 ou de um bombardeiro B-52, graças aos seus ângulos retos e painéis verticais usados na sua construção. Desenhos mais recentes de bombardeiros como o B-1B os tornaram mais furtivos, num processo que culminou com o surpreendente F-117, que possui um RCS igual ao de um pardal. O F-117 revolucionou a guerra aérea.
Nem mesmo os mais bem protegidos alvos têm defesa contra uma aeronave que não pode ser detectada pelo radar. Desde que se tornou operacional em 1983, o avião se transformou na mais importante arma de ataque de precisão. Conhecido como Black Jet ou Stealth Fighter, o F-117 foi uma das estrelas nas missões efetuadas durante a tempestade do deserto. Ele destruiu alvos-chave em Bagdá e outros lugares sem ser detectado ou atacado pelas defesas do Iraque. O F-117 foi desenvolvido como projeto ultra-secreto durante os anos 70. O famoso time da Lockheed, que trabalhava nos projetos de desenvolvimento avançado, colocava a necessidade de ser invisível ou furtivo como a derradeira prioridade, comprometendo não só os princípios de aerodinâmica, mas também outras áreas importantes do desenho aeronáutico. O fato dessa tecnologia ter se tornado não apenas praticável, mas também ter funcionado extremamente bem, colocou o programa do F-117 na categoria dos Top Secret. E foi somente em 1988 que o público tomou conhecimento do Stealth através de fotografias. O F-117 usa 2 sensores infravermelhos em combate. Na frente do para-brisa está uma torreta denominada FLIR, Forward Looking Infrared, usada para localizar e identificar alvos. Localizado e identificado, o tal alvo é fixado e levado para o DLIR, Downward Looking Infrared, que é uma torreta montada sob o nariz do avião. Um apontador a laser acoplado ao DLIR dispara um raio no alvo, iluminando-o e orienta as bombas a laser do F-117 para o impacto. As bombas guiadas a laser são as principais armas do F-117. Ele carrega 2 tipos delas, cada uma pesando cerca de 900 quilos. São a GBU-27 com unidade de direção Paveway 3 e a GBU-10 com direção Paveway 2, mais antigas. Ambas são carregadas internamente num trapézio que se desloca sobre trilhos pela calha deslizadora. Deixar as portinholas abertas aumenta a seção cruzada de radar, RCS, e assim as portas do compartimento se fecham assim que o armamento é lançado. Embora caras, as bombas guiadas por laser são também incrivelmente precisas. Durante a Guerra do Golfo, elas permitiram ao F-117 realizar ataques com surpreendente precisão. O bombardeiro de avançada tecnologia Northrop B-2 Spirit é o maior avião furtivo construído até hoje. Ele foi desenhado para voar em missões estratégicas de longo alcance. Projetado uma década após o F-117, o B-2 inclui muitas das características pioneiras de avião furtivo, combinadas agora com um formato liso, uma espécie de asa voadora de eficiência muito maior. O desenho de asa voadora também evita juntas angulosas, que são uma importante fonte de reflexão. Os Estados Unidos poderiam ter tido um bombardeiro furtivo em serviço desde os anos 50 se o XB-49 asa voadora tivesse sido um sucesso.
Seu formato fino e suave significava que ele era bem difícil de ser detectado pelo radar, pelo menos quando estava de frente. As dificuldades técnicas mostraram que ele nunca poderia concorrer com os sólidos bombardeiros estratégicos de hoje. A Northrop teve que esperar outros quase 50 anos antes que o seu desenho de asa voadora fosse aceito. Por coincidência, o B-2 tem o mesmo comprimento de asas do seu antecessor, o XB-49. O B-2 é construído com avançados materiais compostos cobertos com RAM. O formato em S das entradas da turbina esconde a frente das lâminas dos compressores dos motores, que de outra forma seriam bastante evidentes para a reflexão no radar. Os tubos de escape das turbinas estão montados acima das asas, logo após o limite da área central da fuselagem, para escondê-los dos detectores de calor instalados em terra. O B-2 é um armamento da Guerra Fria. Ele foi desenhado especificamente para penetrar através das defesas aéreas russas. Diferente dos mísseis estratégicos, ele é flexível bastante para poder atingir alvos móveis, tais como mísseis ICBM montados sobre trilhos. As qualidades do B-2 em enganar radares significa que ele não precisa fazer incursões em alta velocidade e baixa altitude para dentro e para fora do espaço aéreo inimigo, como os outros bombardeiros. Ao contrário, ele pode atacar ao seu belo prazer com seus 2 tripulantes podendo usar dados em downlink fornecidos por satélites de reconhecimento para procurar e localizar alvos móveis. Para ajudar no ataque, o B-2 possui as mais avançadas medidas defensivas eletrônicas e a mais avançada tecnologia já experimentadas no avião militar. O asa voadora parece pequeno, mas seu grande volume interno indica que ele pode carregar armamentos pesados e combustível suficientes para missões de alcance intercontinental. Com reabastecimento aéreo, o avião pode atacar alvos em qualquer lugar do mundo. Elas podem variar de bombas termonucleares de queda livre até mísseis cruise de longo alcance. O míssil AGM-129 Advanced Cruise foi também projetado para dar pouco sinal aos radares e sensores infravermelhos. Outras armas modernas também incluem características furtivas. O B-2 normalmente leva 2 tripulantes, embora um terceiro membro também possa ser escalado. O piloto, comandante da missão, senta-se à esquerda e o operador de armamentos e navegador senta à direita. A falta de superfícies horizontais torna o avançado sistema de controle fly-by-wire um item obrigatório. O fim da Guerra Fria reduziu a necessidade de tão avançado bombardeiro e apenas 20 estão sendo construídos. Eles custam a bagatela de $2 bilhões cada um. O sucesso do F-117 na Guerra do Golfo significou que o B-2 logo poderá ser visto armado com munições guiadas com precisão e ataques convencionais.
Até a metade dos anos 80, características furtivas eram desenhadas principalmente em aeronaves de ataque e bombardeiros. Isso mudou com o advento do programa da Força Aérea Americana intitulado Caça Tático Avançado. Sua missão é substituir o altamente bem-sucedido caça da McDonnell Douglas, o F-15 Eagle, no princípio do próximo século. Mas o novo caça deveria possuir vantagens fundamentais sobre qualquer outro caça em matéria de furtividade, rapidez e agilidade. Combinada com sofisticados sensores, a furtividade iria permitir que ele detectasse, encontrasse e eliminasse muitos dos seus alvos antes mesmo que eles tivessem noção da sua presença. Desenvolvido pela Northrop e pela McDonnell Douglas, o IF-23 foi um dos dois candidatos. Ele voou pela primeira vez em agosto de 1990. A Northrop extraiu tudo o que pôde da sua experiência com o B-2 quando desenhou o IF-23. Ambos compartilham um formato sinuoso. Fora a pequena crista na parte dianteira, havia apenas dois ângulos principais que eram repetidos em todas as superfícies. Esta característica ajuda a reduzir o RCS do IF-23 em todas as direções. As partes mais notáveis da aeronave são as duas enormes caudas em V que combinam as funções da cauda convencional horizontal e estabilizador vertical. O IF-23 teve um desempenho soberbo, mas não venceu a competição. Em lugar do IF-23, o Lockheed Boeing IF-22 foi o escolhido em 1991 como caça de superioridade aérea da próxima geração para a Força Aérea Americana. A inigualável experiência da Lockheed em furtividade foi de uma tremenda importância na conquista do contrato. Embora na superfície ele seja mais convencional do que um IF-23, o IF-22 faz uso extensivo de características furtivas no seu desenho. O F-22 foi desenhado para cruzar supersonicamente uma área de alto risco e encontrar uma aeronave oponente além do alcance visual, mas, se necessário, ser capaz de manobrar melhor do que ela num raio menor. Esse caça tático avançado deve receber um novo e muito mais potente tipo de motor de caça que vai lhe permitir voar supersonicamente sem o uso de pós-combustores. Essa característica foi demonstrada durante uma competição de caças táticos. O IF-23 excedeu Mach 1.43 sem pós-combustores. O IF-22 foi ainda mais rápido, chegando a uma velocidade de Mach 1.58. Diferente dos caças de hoje, o F-22 carrega todos os seus armamentos internamente. Dois pequenos compartimentos ao lado das entradas de ar das turbinas são para os mísseis Sidewinder de curto alcance, enquanto que o compartimento maior, na parte inferior da fuselagem, abriga 4 mísseis AMRAAM de alcance médio. Os motores estão equipados com bocais direcionadores de impulso de 2 dimensões. O F-22 é um caça revolucionário. Ele combina a agilidade de um F-16 Fighting Falcon com quase o mesmo nível de furtividade do F-117.
Em termos de alcance operacional, aceleração transônica e capacidade de manobra, o IF-22 também excede qualquer caça europeu ou russo da mesma categoria. A primeira unidade do F-22 está prevista para voar no final deste século e vai entrar em serviço na Força Aérea Americana alguns anos depois. Eles poderão contar, então, com um caça sem rivais. Durante a tempestade do deserto, a coalizão deslocou centenas de aeronaves de assalto para atacar alvos especiais. Elas tinham que voar baixo e rápido para evitar as defesas antiaéreas. A maior parte da atenção dos pilotos estava nas defesas iraquianas e não na missão, uma vez que tinham que olhar para os mísseis ou para a artilharia antiaérea. Os aviões eram normalmente escoltados por um mesmo número de aeronaves de eliminação de defesas, bem como por caças embaralhadores de sinais de radar e uma grande força de aviões-tanque. Bulldog, crush 03. Crush 03, go ahead. Crush 03, airborne and fragged. I mean Delaware 120 at 10. Crush, am I unable to give you a radar? Roger. Um único caça furtivo poderia atacar com maior precisão e menor risco. Aviões furtivos não precisam voar baixo para evitar o radar. Eles têm mais tempo para detectar seus alvos e realizar seus ataques. Uma missão com um avião furtivo pode levar dias de planejamento e preparação. As tripulações verão fotos de seus alvos fornecidas por satélites de reconhecimento, mostrando com exatidão os pontos para bombas a laser. Uma bomba no lugar certo vale por 100 perdidas e, assim, os estrategistas tentam realizar ataques cirúrgicos. Eles tentam determinar a melhor abordagem para um ataque. Embora o F-117 seja o único avião que possa se dar ao luxo de ficar passeando em volta do alvo e em segurança, seus pilotos ainda vão planejar seus ataques no sentido de evitar encontros com mísseis e com bases de caças.
Plano de batalha delimitado, os técnicos de armamentos fazem algumas alterações de última hora durante o carregamento de armas. Dados de último minuto fornecidos pela inteligência podem significar mudança de armamentos. Finalmente, nas horas que antecedem a decolagem, os armamentos vão ser carregados e fixados. No caça furtivo, é realizada a checagem final de RCS ou de reflexão às ondas de radar. Um painel mal colocado pode dobrar a reflexão do F-117 no radar e, assim, todo o painel deve ser fixado corretamente. Caças furtivos geralmente voam sozinhos e à noite. A única necessidade de apoio é durante as missões de longo alcance, quando um avião cisterna pode ser útil. O F-117 foi o primeiro avião a ir e realmente lançar munição. Nós chegamos dentro de segundos, quando foi declarada a guerra. Bagdá estava toda iluminada. Eles obviamente não sabiam os que estavam chegando. Eles não estavam nos esperando. A primeira série de bombas que jogamos para destruir a rede de comunicações chegou com uma surpresa quase total. Daí em diante, incursões pela área de Bagdá e em alguns aeroportos maiores sempre encontravam um fogo antiaéreo razoavelmente intenso. Normalmente, a aeronave chegaria até o alvo sem ser observada, jogaria suas bombas e então levaria tiros na volta. Como nós podemos chegar sem sermos observados, eu creio que isso nos ajudou a evitar a maioria do fogo antiaéreo e ajudou muito pelo fato de não termos recebido um único tiro.
O F-117 atacou e destruiu alvos estratégicos. O F-117 representou aproximadamente 3% do número total de aeronaves usadas dentro do campo de operações. E, no entanto, nós fomos responsáveis pela destruição de 40% ou 45% dos alvos estratégicos que foram atingidos durante a guerra. Mas até eu mesmo estava surpreso de como nos saímos bem em combate. Nós voamos mais de 2.000 missões contra alguns dos mais bem defendidos alvos do Iraque e o avião se saiu sempre muito bem. Não apenas porque éramos capazes de lançar a munição diretamente no alvo, onde queríamos, mas também pelo fato do avião voltar sem um arranhão. A tecnologia funcionou. A precisão dos sistemas funcionou e os pilotos souberam realmente atingir alguns alvos realmente difíceis com espantosa pontaria. O furtivo é uma tecnologia que fará uma época. Ao lado da pólvora, da metralhadora e do avião em si, o furtivo é um conceito que genuinamente mudou a face da guerra. Antes do advento do caça invisível, uma grande parte da atenção de um piloto estava na sobrevivência. Num avião furtivo, o piloto pode se concentrar com muito mais eficiência no seu trabalho e jogar sua munição com uma precisão jamais alcançada antes. A tecnologia do furtivo provou, por si própria, ser uma multiplicadora de forças. Ela permite você chegar mais próximo do seu alvo ou até ao alvo, sem ser observado. Basicamente, num combate ar-ar ou num combate ar-solo, o piloto que chega mais perto, que consegue fazê-lo no primeiro tiro, é normalmente o piloto que ganha. A tecnologia do furtivo mudou a forma de lutar para futuras guerras. Por tornar aeronaves invisíveis ao radar, ela devolve a vantagem ao atacante. Ele pode escolher exatamente onde e quando deseja atacar. Aeronaves invisíveis são os aviões de guerra do século XXI.